Então, galera, vamos lá para a segunda parte de Revolução Russa? Então, simbora. Vou sumir daqui de novo para vocês terem a visão da tela inteira, tá? Então, vamos lá. Essa segunda parte, a gente vai falar das revoluções de 17, ou seja, do processo revolucionário propriamente dito, né? Onde a gente teve lá atrás, como vocês lembram, uma guerra contra o Japão, que daí degringolou tudo que já estava ruim, e teve a Duma, o parlamento lá, a criação da Duma, e começam a se formar sovietes, né? Sovietes eram grupos de trabalhadores, basicamente, tá? Para você entender de uma forma mais rápida, que comandavam ali determinadas regiões, determinados lugares, tá? Mas eram formados basicamente por trabalhadores. Então vem a Primeira Guerra, tá? Na década de 10, lá em 1914, começa a Primeira Guerra, a Rússia vai participar, só que ela não tem a menor condição. Você imagina, a Rússia perdeu para o Japão, né? Basicamente 10 anos antes da Primeira Guerra, e aí se mete na Primeira Guerra, já não estava conseguindo, né, ainda muito atrasado, tal, não tinha armamentos ao nível da Primeira Guerra, mas vai e sofre um colapso geral, perde na Primeira Guerra, muita gente vai perdendo, muita gente vai morrendo durante as batalhas, a economia que já era agrária vai sofrendo muito, vai gerando fome, né, e uma coisa vai puxando a outra, um efeito dominó, e há um colapso praticamente geral na Rússia, né? O território é muito invadido pelos alemães e a Rússia tem uma situação muito delicada, muito complicada. Isso vai agravar a situação política, com muitas manifestações populares, com greves, com deserções de pessoas do exército, das forças armadas e tal. E isso vai acabar gerando um golpe menchevique, tá? Os mencheviques ali, que tem uma aliança com a burguesia, acabam vendo que tinham que intervir, senão a Rússia não ia conseguir sobreviver. E isso leva à renúncia do czar, do Nicolau II, que era o czar da Rússia. É o pai da Anastasia. Tem um desenho que não tem nada a ver com a realidade, mas a gente conta essa história depois. E forma um governo provisório, tá? Esse governo provisório, ele não vai surtir muito efeito, tá? Porque ele, por exemplo, mantém a Rússia na Primeira Guerra. E, obviamente, isso continua dando muitos problemas. Enquanto isso, o Lenin, que havia sido exilado aí para oposição ao czar, volta do exílio, ele estava na Europa, volta de lá, e publica as teses de Abril, um conjunto de ideias dele, e de onde a gente extrai essas frases famosas, ou seja, todo o poder aos sovietes, ou todo o poder aos trabalhadores, e paz, terra e pão, que eram as reivindicações básicas que o governo provisório não havia atendido. Paz, ou seja, acabar com a guerra; terra, a distribuição de terras, né, uma reforma agrária, né, como eu falei, a maioria das terras na Rússia pertenciam ao czar, e a nobreza, propriedade de terras, e o pão, que era comida, para acabar com a fome, né? Como o governo provisório não conseguiu resolver esses problemas, os bolcheviques, então, que era uma grande maioria, né? Você vê, o lema é todo poder aos soviéticos, todo poder aos trabalhadores. Então eles vão lá e destituem o governo provisório, e esse governo bolchevique que está no poder começa então a dar início às suas aspirações, né? Uma reforma agrária, nacionaliza bancos, né? Assina o Tratado de Paz aí de Brest-Litovsk para sair da guerra e mata a família imperial. Ou seja, mata todo mundo. A Anastasia morre. Eu sei que a sua infância vai sofrer um pouquinho aí, né? Vai ficar um pouco abalada, mas a Anastasia morre, eles são levados com um porão e são executados mesmo. Ali, a sangue frio, são todos mortos. Todos. Tá? Justamente para não haver nenhuma tentativa de voltar e de transformar esses líderes em mártires, né? E aí a gente vai ter agora o desdobramento disso, ou seja, o que vai acontecer
com esses bolcheviques que finalmente chegaram ao poder. Os trabalhadores estão no poder, né? São representados aí pelos bolcheviques que estão no poder. E o que vai acontecer então agora? A gente vai ver no terceiro e último vídeo, que conta os desdobramentos dessas revoluções. Beleza? Então a gente se vê já já. Um abraço.